Quem me conhece sabe que eu detesto falar sobre coisas dando nome aos bois o tempo todo. E eu prefiro trabalhar com conceitos. Mas existem algumas horas em que a gente não pode deixar de nomear, porque se a gente não nomeia, a gente cai numa omissão covarde e a gente entra num estado de cinismo em relação aos que precisam ser advertidos. É por isso que o Velho Testamento nomeia todo mundo. O rei é bom, o rei é mau. O profeta é santo, o profeta é mentiroso, é falso profeta. O sacerdote é bom, é santo. Se é perverso, enganador, oportunista, barganhento, é chamado de prostituto do culto. E os nomes são mencionados. Do Gênesis, ninguém esconde. Ninguém diz um filho de Caim matou o outro. Não, tem nome o cara. Foi Caim mesmo. E você vai vendo, homens maus têm nome, é Lameque. Homens bons também. Enoque andou com Deus, foi tomado por Deus. Noé andou com Deus. E os que andaram com Deus têm nome. Os que lutaram contra Deus têm nome também. Você lê as profecias dos profetas, especialmente de Isaías e de Jeremias. Todo mundo tem nome, para o bem ou para o mal. Tem nome. Aí você entra no Novo Testamento, todo mundo tem nome. Também para o bem e para o mal. Para o louvor de Deus e para atrair juízo divino. Tem nome. Tem gente boa, sem nome, que vem do Oriente buscar Jesus. E tem gente perversa em Jerusalém que quer matar Jesus. Tem nome. Herodes. E assim você segue. Quem se levanta em nome de Deus tem nome. Ana, Simeão, João Batista. Quem se levanta contra Deus tem nome. Herodias, Salomé, Herodes. Isso bem no início da jornada da narrativa dos evangelhos. A mesma coisa no curso dos evangelhos. As pessoas têm nome. Sumo sacerdote, líder do sinédrio da religião do Supremo Concílio, da religião judaica em Jerusalém, tem nome. Anás, Caifás, os carinhas legais, mas que não têm a coragem do engajamento total, também tem nome. Nicodemos, José de Arimateia, que tergiversam, que não tomam posição até o fim da história, tem nome. Aí você vê os perseguidores no livro de Atos, tem nome. É Saulo, que vira Paulo, é Simão, o falso profeta de Samaria, é Elimas, um outro enganador do povo, tem nome. O Himeneu, Fileto, mencionados por Paulo, tem nome, fazendo mal, cuja linguagem, Paulo diz, corroía como câncer. E você vai prosseguindo e vendo que Demas, que abandonou Paulo amando o primeiro século, o presente século, foi embora, largou o evangelho, tem nome. Alexandre o Latueiro, que fez muitos males, tem nome. Esse povo todo, para o bem, Epáfras, Epafrodito, Timóteo, Silas, Silvano,
tem nome. E também os que praticavam o mal. Todos eles são nomeados. E se diz: tomem cuidado com gente como essa, porque são corruptores da consciência e da fé. Aí você vê o apóstolo João, por exemplo, na primeira epístola dele, ele não menciona o nome de ninguém. Na segunda epístola, ele já faz menções. Na terceira, ele é explícito. Na segunda epístola, os nomes mencionados são todos para o bem. Gente boa, gente querida. Na terceira epístola, ele menciona o presbítero Gaio, que ama e anda na verdade, é gente boa, sobre quem ele diz: eu desejo que você, que a sua alma, que a sua saúde física fique tão boa quanto saudável é a sua alma. E o nome do cara é Gaio. Tem nome. João diz: tu andas na verdade. Eu fico feliz de ver que os meus filhos andam na verdade. Eu fico feliz de ver a manifestação do teu amor, Gaio. Teu amor é notório. E todos sabem que por causa do nome com N maiúsculo, significando o nome do Cristo Jesus, por causa do nome, muitas pessoas saíram de seus próprios lugares, não recebendo ajuda de ninguém, e se enveredaram pelo mundo por causa do amor ao nome, a esse nome eterno, pregando o evangelho por amor livre. Aí ele diz: portanto, devemos acolher esses irmãos, nos tornando cooperadores da verdade com eles. Aí ele entra no verso 9, que é o que eu quero ler para você daí em diante, preste atenção. E ele diz: eu escrevi algumas coisas à igreja, aí para vocês, escrevi, mas Diótrefes, que o Braulio podia até dar uma gulgada aí e escrever, viu, Braulio? Significado etimológico do nome Diótrefes. Diótrefes, na terceira epístola de João, ele diz: escrevi algumas coisas à igreja, mas Diótrefes, que é um nome que soa muito interessante em português, porque o cara era um total idiótrefes mesmo, mas Diótrefes significa, Caio, alimentado por Júpiter. Por Júpiter, né? Alimentado por Júpiter. É o cara Diótrefes. que estava comendo as comidas da guerra, as comidas do ódio, as comidas do paganismo. Diótrefes, o alimento dele não estava vindo do Evangelho. E é interessante que o nome dele carregue um significado tão forte. Escrevi algumas coisas à igreja, mas Diótrefes, que gosta, olha só, gosta, o cara tinha tesão nisso. Em quê? Tinha prazer, ele babava, ele fazia tudo para ficar naquela posição de funil, de censor, de censura, de inquisidor. Diótrefes, o censurador, o inquisidor, o perseguidor, que tinha tesão no poder maligno. Por isso se diz: ele gosta, ele se deleita, ele tem prazer mórbido,
em exercer a primazia entre eles. É um cara que tem prazer se ele pudesse perpetuar no poder, no lugar, na função, impressionar a maioria, amedrontar, apavorar, trazer ameaças diversas, de modo que ele não é amado, ele é temido, porque na força rascante da sua personalidade, ele se impõe e impinge terror, medo nas personalidades mais fracas. Então João escrevia, como ele se apresentava sempre como líder, não pode dar aqui para mim, porque essas coisas passam primeiro por mim, o crivo é meu, eu decido o que é lido e o que não é lido, o que pode e o que não pode, o que tem autorização e o que não tem autorização para ser conhecido pela comunidade, mesmo que venha do apóstolo João, que andou com Cristo, que deitava a cabeça no peito de Jesus, testemunha da ressurreição, a quem Jesus entregou a sua mãe Maria para que fosse cuidada por João até a morte. Não interessa a história dele para mim, diz Diótrefes. Quem manda aqui agora sou eu. E ele tinha esse tesão. Era uma coisa praticamente erótica, e eu não estou sendo exagerado. O tesão da dominação religiosa, dominação política, dominação empresarial, dominação econômico-financeira, dominação de qualquer natureza, tipo a dominação ideológica, dá tesão. Eu já ouvi a confissão de uma quantidade enorme de pessoas que me disseram: pastor, eu não posso fazer um negócio bem-sucedido quando eu vejo que eu vou ganhar uma grana. Me dá um tesão tão grande que eu já saio dali, contrato uma garota de programa e entro no primeiro motel que eu posso, porque sucesso me dá tesão. Eu já ouvi isso também de pastores. Alguns até chorando, dizendo: Caio, por quê? Que toda vez que eu sinto que o meu ministério se expandiu, me dá vontade de comer alguém fora do meu casamento e eu vou e adultero. Quanto mais glória eu vou obtendo, mais tesão eu vou manifestando. E tem outros que têm o tesão da dominação. É uma perversão erótica também. É a tesão semelhante àquele sexual, só que agora projetado na direção do exercimento, da prática, de uma potência dominadora. É como a potência do estuprador, que não tem vontade do sexo em si, nem aprecia a beleza da mulher. Não. O que ele quer é ter a certeza do poder dele, esmagando o outro e obrigando o outro a fazer o que ele quer. Isso é um tesão erótico. E até o assassinato, frequentemente, há pessoas praticando feminicídio. Se você tivesse a possibilidade de entrevistá-las, elas diriam que fizeram aquilo com ereção peniana, de tanto ódio. É uma parafilia, aonde o ódio excita. A complexidade da mente humana é diabolicamente perversa quando tende para a perversidade. E esse Diótrefes gosta de mandar, gosta de exercer a primazia, gosta de estar entre os líderes, os primeiros,
de ser o nome manifesto entre eles. E João diz: ele não me dá acolhida. Eu escrevo e ele censura. Ele não deixa que ninguém da comunidade me ouça, me leia, me perceba, e em ouvindo o que eu tenho a dizer, reflita sobre a verdade do que eu tenho a dizer, diferentemente de você, Gaio, a quem eu amo na verdade, que anda na verdade e que estimula outros a caminharem na verdade e que vivem em amor. Diferentemente de você, existem os diótrefes. E esses são, em geral, os que lideram, os que tomam a ponta, os que exercem o poder, a primazia, a dominação. São os censores, são a censura, são os inquisidores. João está lidando com isso no fim do primeiro século. Mas os diótrefes já estavam lá. Imagina 2000 anos depois como os diótrefes se sofisticaram. Estão entre nós em grande abundância. Na realidade, quase só tem diótrefes na liderança daqueles que a gente chama de povo de Deus ou de igreja. O povo é confuso, é perdido em muitos aspectos, mas o povo é infinitamente melhor do que os seus líderes. São esses líderes, são esses diótrefes, são esses alimentados pelo paganismo, alimentados pelo que não é evangelho, alimentados pelo manjar de Apolo, e não pelo pão da vida, é que tem esse espírito de controle e de dominação, inclusive e sobretudo dentro da igreja, não deixando que o evangelho entre. Porque João escrevia evangelho do evangelho, epístolas do evangelho, cartas do evangelho, bilhetes do evangelho, lembranças do evangelho, mas esse cara censurava tudo. João era um subversivo para ele, porque para João, quem ama é de Deus, quem não ama não é de Deus. Não é quem sabe doutrina, não é quem aprendeu formulações, que nos dias de João nem havia essas doutrinações, não havia nenhuma sistematização, não havia nenhuma cristologia totalmente definida, não havia uma teologia toda elaborada e amarrada e sistematizada, não havia essas pseudociências da compreensão, da exegese. A hermenêutica dos apóstolos difere completamente das hermenêuticas clássicas e contemporâneas. Era diferente. A pessoa respeitada era quem amava. Era aquele que era assim descrito: homem bom, cheio de fé e do Espírito Santo. Essas eram as pessoas, homens e mulheres, que se devia acolher, respeitar e amar. Mas já havia as perversões, já havia os funis diotrifianos, não deixando o conteúdo todo vazar, não deixando nada entrar. Aí João diz no verso 10, por isso, por essa razão, se eu for aí, e ele já está idoso, ele não tinha certeza de que conseguiria ir, mas estava com uma vontade enorme. Por isso, se eu for aí, e a gente tem que ouvir essa fala, não com aquela doçura assim, por isso, se eu for aí, não, é por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas
as obras que ele pratica, proferindo contra mim palavras maliciosas. Se eu for até aí, eu vou olhar no olho desse cara e eu vou confrontá-lo e vocês vão ver de que natureza ele é feito. Ah, se eu for aí, eu com a memória de tudo, lembro dele, lembro de todos, sei as histórias todas, conheço as histórias, vou lembrar de tudo o que ele sabe que eu sei. Por isso ele não quer que a minha palavra chegue aí. Agora, ele corre o risco de que eu vá. E se eu for, eu não o pouparei. Contarei tudo. Direi o que ele pratica, proferindo palavras contra mim, contra nós do Evangelho. Mas esse nós aqui é um plural obsequioso, usado por João para designar a ele próprio, proferindo contra mim palavras maliciosas, palavras maldosas, palavras perversas, palavras de todo tipo de malícia. E ainda não satisfeito em censurar o Evangelho, em barrar o que é bom, em impedir pessoas santas de falarem, de mentir contra a minha pessoa, que vivo com integridade o Evangelho de Cristo. Não satisfeito com isso, com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos locais, porque estão todos sob censura, sob ameaça, sob o medo. Ele não acolhe os irmãos que estão aí do lado, como impede os que querem recebê-los, os que chegam de fora, como ele mencionou aqui, indo por amor, sem receber nada de ninguém, sem querer dinheiro nenhum. Ele não deixava esses caras chegarem. Era gente boa demais para ele tolerar. Era gente altruísta demais para ele gostar. Era gente sem nenhum interesse financeiro para ele acolher. Ele não gostava de gente que chegava assim, sem ambição de poder nenhum, só querendo expressar o Evangelho. Ele não acolhe esses que eu envio e esses que vão por causa do nome, por amor, voluntariamente, ele os impede. Mas não somente impede a esses, mas João diz, ele também impede os que querem recebê-los, os que querem acolhê-los, os que dizem, não, é gente de Deus, são irmãos do Evangelho. Eles só são um pouco diferentes, dependendo de onde vieram, de que cultura, mas a mensagem é a mensagem do Evangelho. E então, esse Diótrefes os expulsa da igreja. Diz que gente daquele tipo não pode fazer parte daquela igreja, e ele não deixa, ele expulsa, ele bota para fora. Aí João prossegue dizendo a Gaio, amado, não imites o que é mal. Não imites o que é mal. Eu não sei o que houve aqui, o Braulio deve estar me vendo ali, mas alguma coisa aconteceu. Deixa eu ver o que foi. Estou eu aqui, deixa eu clicar aqui, mas João então vai dizendo, não imites o que é mal, falando a Gaio, não entra nessa, não permita que você seja levado, que você seja
contaminado por esse espírito, porque isso contamina. Eu já vi muita gente boa que foi convivendo com o concílio dos diótrefes, dos que censuram, dos que perseguem, dos que cerceiam, dos que julgam, os diótrefes, e acabaram se tornando idiotrificados também com o passar do tempo. Então, João diz: amado, não imites o que é mal, imita o que é bom, o que é evangelho, o que parece com Cristo, o que é graça, o que é amor, o que não é evangelho. Não acolhas nem por um minuto as periferias daquilo que é edificação humana, das tradições da perversidade de um tempo. Não acolhas, evoluas com a graça do Evangelho de Cristo. É o que eu te peço. Aquele que pratica o bem, o que é bom, o que é generoso, o que é compassivo, o que é misericordioso, o que é inclusivo, o que é tolerante, o que é cheio de boas obras, de bondade. Sim, aquele que pratica o bem procede de Deus, é de Deus, nasceu de Deus, carrega a Deus na prática do bem. Aquele que pratica o mal pode ter toda a doutrina, pode ser o dono da igreja, pode ter o poder de expulsar, de não deixar entrar, de censurar, de dizer o que é certo e o que é errado, de canonizar ou de heretizar a fala de quem quer que seja, ou até de expulsar da igreja, mas nunca viu Deus. Quem pratica o bem é de Deus, quem pratica o mal pode ser o diótrefes, dominando a portaria da igreja, mas ele não conhece a Deus. Não é de Deus o que ele faz, nem o que ele vive, nem o que ele pratica. Quanto a Demétrio, um outro nome grego extremamente conhecido, muito comum na literatura grega e mesmo nas histórias do panteão greco-romano. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, todos, bom testemunho. É um cara do bem, é um cara do amor, é um cara do acolhimento, é um sujeito da tolerância, da inclusividade, da misericórdia, da paciência, do diálogo, da audição, do andar juntos. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade fala dele. Ele não precisa abrir a boca, ele não precisa criar uma apologia de autodefesa. Todos que o veem dizem: ali caminha um homem do bem. Até a própria verdade dá testemunho dele, e é impossível não perceber. E nós aqui é João, outra vez com plural obsequioso, e eu também dou testemunho de Demétrio, que é um homem bom, cheio de fé e do Espírito Santo. E sabes que o meu testemunho é verdadeiro, que eu não sou menino, que eu ando na verdade. Muitas coisas eu tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta nem com papel. A conversa aqui é feia demais para eu gastar mais tempo do que isso. Chega essa exortação sobre esse Diótrefes.